está aqui compartilhando uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 44. Antes de começar a meditação, gostaria de saber, alguém que nos visita nesta noite, está aqui, que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, todos são de casa, ou você é de outra igreja, é crente, membro de outra igreja, está nos visitando, alguém? Então, graças a Deus, né? Todo mundo aqui, ok. Gênesis 44, versículo de número 16. Então disse Judá: que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Inicialmente vamos ler esse trecho, depois estaremos lendo outros versículos desses capítulos aqui de Gênesis 44 e 45. Mantenha a sua Bíblia aberta para essa meditação da palavra. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê entendimento espiritual da Tua palavra e aplique no nosso coração a Tua revelação e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, irmãos, as circunstâncias da vida nos fazem tomar ou ter compreensões equivocadas a respeito da própria vida e, mais especificamente, a respeito de Deus. Às vezes, quando passamos por situações complexas, difíceis, nós podemos fazer suposições a respeito de Deus que não são realmente verdadeiras nem bíblicas. A gente está fazendo mais suposições a partir dos nossos sentimentos ou da própria circunstância, mas que não diz realmente respeito a quem Deus é. O texto que nós acabamos de ler mostra um pouco disso, sobre a vida dos irmãos de José. Eles estão enfrentando um momento de dificuldade agora, eles estão enfrentando fome, e eles estão enfrentando um confronto, que o seu irmão, que o José, que os reconheceu, está de certa maneira estabelecendo ali uma situação que confrontava o coração deles, dos irmãos de José. E diante daquela situação de dificuldade, de confrontamento em relação às atitudes deles, um deles faz uma afirmativa a respeito de Deus. E a afirmativa que ele faz, ela não é plenamente correta a respeito de Deus, porque na verdade o que estava acontecendo aqui era exatamente o contrário do que ele havia afirmado. O que nós lemos aqui no capítulo de Gênesis 44 é exatamente a afirmação de Judá. E Judá, ele chega à seguinte conclusão, diante do confronto, da situação de luta, de dificuldade, ele chega à seguinte conclusão. Ele diz no verso 16 que nós lemos: achou Deus a iniquidade de teus servos. Em outra versão mais antiga diz assim: Deus descobriu a nossa iniquidade, e por isso que a gente está passando por toda essa situação. Mas na verdade, o que está acontecendo aqui é exatamente o contrário. Deus não está descobrindo a iniquidade deles, Deus está cobrindo, Deus está perdoando, porque na verdade o que Deus está fazendo aqui é promovendo as bênçãos da sua graça sobre a vida daqueles irmãos que não mereciam. O que está se cumprindo aqui na vida de Judá e dos irmãos de José é o que nós lemos no Salmo 33. Os irmãos lembram
o que nós lemos no início do culto, no Salmo de número 33, no versículo de número 1. Deixa aberta aí a Bíblia, que nós vamos voltar para Gênesis, mas só para lembrarmos o que está escrito em Gênesis, ou melhor, em Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Portanto, comparando o Salmo 32, verso 1, com a história de Judá, os irmãos de José, o que Deus está fazendo é promovendo graça sobre a vida deles, é promovendo perdão sobre a vida deles, mas eles não estão compreendendo isso até o momento. Eles acham que na verdade Deus está vingando-se, Deus está revelando a culpa para vingar-se, e o que nós vamos ver aqui em Gênesis 44 é Deus cobrindo aqueles irmãos que não merecem de graça, é Deus cobrindo toda aquela família de misericórdia, porque isso faz parte do caráter do Deus de Israel, isso faz parte do atributo de Deus, a graça, a misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos, Ele não nos trata segundo os nossos méritos, porque se Ele nos tratar segundo os nossos méritos, segundo as nossas obras, o que nós merecíamos era a ira de Deus, o juízo de Deus, o castigo do Senhor. Mas porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele nos trata com bondade. Diga amém. E o que é que a graça de Deus promove na vida dos irmãos? O que é que a graça de Deus promove na vida dos irmãos de José? De certa maneira, irmãos, essa história é uma ilustração das bênçãos do Evangelho, porque Deus está dramatizando o que a sua graça oferece a pecadores que não merecem bênção alguma. E o texto, ao longo da narrativa, vai mostrar-nos então o que a graça oferece a pecadores que não merecem bênção alguma, mas recebem bênçãos sobre bênçãos. E o que nós vemos, em primeiro lugar, é que a graça de Deus, que alcança pecadores que nada merecem, oferecem a estes pecadores uma vida perdoada e transformada. Porque toda a narrativa de Gênesis 44, 45, 46 vai mostrar exatamente isso. Deus, por intermédio de José, ministrando perdão. Deus, por intermédio de José, ministrando graça. Aqueles irmãos que abandonaram o seu irmão num buraco, depois o venderam como escravo, não reconheceram como deveriam reconhecer, carne da sua carne, não o honraram, mas o traíram, venderam. Isso aponta exatamente para o que Jesus sofrerá de maneira muito mais intensa. Portanto, toda a narrativa mostra-nos Deus ministrando graça a pecadores, e essa é a primeira bênção que nós podemos observar nessa narrativa. O Deus de toda graça ministra perdão e transformação a pecadores, porque é exatamente isso que vai acontecer. No capítulo 44, nós temos aqui no final do capítulo 44 de Gênesis 44, versículo 33, o discurso final de Judá diante de José, seu irmão. José ainda não havia se revelado. Os irmãos conhecem bem a história. E José criou uma estratégia para que o irmão mais novo, Benjamim, fosse culpado, de um delito, o roubo de uma taça de prata, para que ele pudesse ficar ali no Egito.
E aí Judá se levanta, tentando colocar-se no lugar do irmão. Ele diz assim, final do verso do capítulo 44, Gênesis 44, 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Por que isso é tão interessante, irmãos? Porque esse Judá, que agora se oferece para ficar no lugar do irmão Benjamim, como escravo no Egito, é o mesmo Judá que no capítulo 33 sugere que os irmãos vendam José. Se nós lermos no capítulo 37 de Gênesis, quem sugere a ideia, veja aí na sua Bíblia, Gênesis 37, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos, versículo 37, 26. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, ou seja, quem dá a ideia? Não para libertar os irmãos, não para devolver, ou melhor, não para libertar o irmão José, não para devolver José ao pai, é Judá dizendo, não vamos fazer o seguinte, não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo como escravo. Mas o que nós observamos na narrativa, irmãos, é a graça de Deus operando no coração também dos irmãos de José, oferecendo a eles perdão, mas ao mesmo tempo transformação, porque o Deus que libera sobre nós perdão, Ele também opera em nós transformação. O Deus que perdoa pecados é o Deus também que transforma as nossas vidas, para vivermos uma nova vida, novas atitudes, novas ações. Judá está sendo perdoado pelos terríveis pecados que cometeu contra o seu irmão, mas o que observamos na narrativa é o Deus que perdoa, é também o Deus que transforma. Amém, meus amados? Essa é a bênção da graça. Muitos desejam perdão, e Deus concede perdão por causa de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o sangue que nos perdoa é também o sangue poderoso que transforma os nossos corações. Judá agora não deseja ver o seu irmão Benjamim escravizado. Veja que ele foi liberto da avareza. Ele vendeu o irmão por 20 moedas. Ele foi liberto do egoísmo. Ele podia ter dito, ótimo, ele vai ficar, mas eu vou gozar de liberdade, vou voltar para casa, para minha esposa, para os meus filhos. Mas a graça que perdoa é a graça que transforma. A graça que perdoa é a graça que nos faz ser gente diferente, que fala diferente, que toma atitudes diferenciadas, para a glória do nome do Senhor. Meu amado irmão, que esta graça continue operando na minha vida e na tua vida, promovendo real perdão. Há perdão no sangue de Jesus, mas a obra de Jesus também transforma as nossas vidas, e que possamos dizer, as coisas velhas já passaram, e em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Ele me refez, Ele me libertou do velho homem. Eu tenho Jesus, e quem tem Jesus tem perdão, quem tem Jesus tem transformação. Não é maravilhoso ver isso, irmãos? O tempo passou, mas a graça de Deus não permite continuarmos do mesmo jeito. Ela nos transforma. Mas em segundo lugar, a graça de Deus oferece também sobre as nossas vidas a dádiva da ressurreição. Porque aqui está sendo ilustrado
a doutrina da ressurreição. De maneira figurativa, José está sendo ressuscitado. Primeiro porque os irmãos, para enganar o pai, havia dito que ele havia morrido. Eles pegaram a capa, mataram um animal, melaram de sangue e disseram ao pai: a gente encontrou essa capa aqui e nosso irmão morreu. Então, para o pai, por causa da mentira dos filhos, José estava morto. Mas de tanto afirmar aquela mentira, aqueles irmãos acabaram acreditando naquilo. Porque quando ele vai contar o relato para José, veja o que ele diz no versículo 3. Judá fala para José, ele ainda não reconheceu José. No 45, verso 3, diz assim, não é o 45 não, aqui é quando ele o reconhece, é o 44:20, perdão, veja aí por favor, 44:20, é Judá apresentando uma defesa diante de José. Olha o que Judá, aquele que lá no 37 vendeu o irmão, diz: e respondemos a meu senhor, temos pai já velho e um filho da sua velhice, e só ele ficou de sua mãe, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Quem está dizendo isso? É Judá, um dos irmãos. Portanto, para eles, portanto, afirmar aquilo e não saber mais o que aconteceu, tanto para o pai, o filho está morto, como também para os irmãos, o irmão José está morto. Mas de repente, aquele que acreditava-se estar morto, levanta-se e fala com eles dizendo: sou eu, José. E isso, irmãos, é uma ilustração, é uma figura do que claramente é vivenciado por Jesus. Jesus é o filho do pai que morre, é o irmão que sacrifica-se. Mas o que a narrativa nos ensina é que a graça de Deus está revelando o poder da vida, o poder da ressurreição. E essa é uma outra dádiva que a graça de Deus concede a nós pecadores, mesmo pecadores que nada merecemos, tudo recebemos por causa da misericórdia e da graça de Deus. E uma das extraordinárias bênçãos que desfrutamos em Cristo Jesus é a bênção da vida eterna, é a bênção da ressurreição da morte, é a bênção da garantia de que quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar, e os que estiverem mortos ressuscitarão para viverem na presença do Senhor, para a glória de Deus. Mas eu gostaria, agora sim, de ler o capítulo 45, alguns versículos desse capítulo, para observarmos outras dádivas, além do perdão e da transformação. Eles recebem figurativamente a experiência da ressurreição. Mas em terceiro lugar, a narrativa continua apresentando-nos outras bênçãos. Então José, não se podendo conter, verso 1, 45:1, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Verso 3, e disse a seus irmãos, o que é que ele diz? Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Ou seja, figurativamente eles estão experimentando o poder da ressurreição. Mas continuemos a leitura.
Verso 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Novamente ele repete a mesma frase, é como se eles não estivessem acreditando que Deus havia o preservado vivo e que Deus havia concedido o livramento. Continuemos no verso 5: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Mais uma verdade a respeito de Deus está sendo revelada através da narrativa bíblica. Pela boca de José, os irmãos estão aprendendo quem é o Deus de Israel. Ele é soberano, Ele se antecipa, Ele nos amou primeiro, Ele toma a iniciativa para promover salvação, libertação e nos abençoar. Há pecadores que nada merecem, recebem a bênção de conhecer a este Deus soberano, misericordioso e bom. Ele diz isto: foi Deus que me enviou adiante de vós. Deus estava usando as circunstâncias difíceis, mas não há acasos, não há sorte. O que existe é a mão provedora de Deus. Os seus planos são cumpridos. Ele guia a história não está nas mãos dos astros, das estrelas, nem dos homens. A história está nas mãos do Senhor. Ele estabelece o seu propósito, Ele concretiza a sua finalidade, Ele estabelece a sua soberana vontade. Deus me enviou. Verso 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Verso 9: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciar meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Meus amados, é um capítulo maravilhoso, porque nós vemos a graça de Deus alcançando aqueles irmãos, aquela família. Eles não merecem o que estão recebendo, mas eles estão recebendo por causa do caráter de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bom. E aqui nós destacamos mais uma vez as dádivas que Deus está concedendo àquela família, àqueles irmãos: perdão e transformação, a glória da ressurreição, alimento, terra e paz. Ele diz: vocês vão ter alimento, vocês não morrerão de fome. Irmãos, e fazendo aqui uma aplicação espiritual dessa verdade, nós temos um que é maior do que José. Nós temos Jesus Cristo, que nos sacia a fome, que alimenta a nossa alma e que nos satisfaz. Ele oferece a nós, como José ofereceu aos seus irmãos, pão, provisão, sustentação. Em Jesus nós também, pecadores, ingratos, rebeldes, somos acolhidos pelo nosso irmão primogênito, Jesus Cristo, e nele a nossa fome é saciada, as nossas necessidades são supridas, a nossa vida é fortalecida, e tudo isso é por causa da graça de Deus. Em Jesus nós temos alimento espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus que nos fortalece.
E em Jesus, como ele diz aqui, habitarás na terra. José oferece aos seus irmãos terra, alimento e perdão. Perdão, alimento e terra. Por isso que nesse trecho, José tipifica o próprio Cristo. Porque em Jesus, plenamente, nós temos essas 4 bênçãos que destaquei para os amados irmãos. Em Jesus nós temos perdão, transformação, alimento e terra. Porque está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é confiar em Jesus de todo o coração e receber de Jesus as dádivas da graça. E quem tem Jesus torna-se herdeiro de um novo céu e de uma nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Adore a Deus, irmãos, agradeça a Deus, porque como os irmãos de José, assim era nós também. Mas nele, em Jesus, recebemos perdão, transformação, alimento espiritual e heranças eternas. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo aplique na nossa mente e no nosso coração essa singela meditação que tivemos aqui nesta noite. Que você volte para a sua casa e guarde no seu coração essa palavra. Lembre-se, a graça de Deus me alcançou. Nada merecia, mas tudo tenho. Eu tenho perdão. Eu tenho presença do Espírito na minha vida que me transforma e me sustenta. Eu tenho alimento que me fortalece, o Espírito e a palavra. Eu tenho promessas eternas de um novo céu e de uma nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos bem forte repetir: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por este culto, por essa oportunidade que a graça de Deus nos tem concedido nesta noite de domingo, em nome de Jesus. Oremos. Pai, graças te damos por tua palavra que nos ensina, tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos fortalece, Senhor. A tua palavra que revela a tua misericórdia, porque nós também éramos pecadores, que nada merecíamos, mas a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos abraçou, o teu amor tem nos abençoado. Que possamos viver uma vida de gratidão, Senhor. Uma vida como os irmãos de José viveram, uma vida de gratidão. Que assim seja na nossa vida para contigo. Gratidão, adoração pelas bênçãos recebidas. Tira dos nossos lábios e do nosso coração toda murmuração, e que possamos aprender a cada dia, a cada semana, a reconhecer as bênçãos da tua graça que repousam sobre a nossa vida, Senhor. Nós fomos perdoados, nós fomos libertos, nós temos sido transformados. Somos herdeiros de promessas eternas e indestrutíveis. Aplica na nossa mente e no nosso coração esta preciosa palavra, Senhor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite ricamente abençoada. Dá-nos uma semana de paz. Livra-nos de todo mal. Que possamos nesse mundo de trevas manifestar a tua luz. Guarda os meus irmãos, abençoa-os, cada um deles no exercício de suas vocações. Que todos possam dar testemunho de ti, de que são novas criaturas em Cristo Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor. Continua nos abençoando. Suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém.